rádio do carro, está nos levando na carona. E ele diz: devemos incentivar a preparação dos profissionais e a educação de todos nós. É isso aí. Grande abraço, Daniel. Mozart Pielerowski, mandando um bom dia aqui. Um abraço ao Mozart, que está na escuta. O nosso prezado Hélio manda um bom dia, está na escuta. Grande Hélio. O Breno, lá da Polícia Civil, nos dá o prazer da companhia. O Carlos da Sérvia Uniaselv diz que importante esse projeto que o Célio apresentou. E diz que a entidade está de parabéns pela iniciativa. Muito bem. Mais amigos aqui que participam, né? Eu falei aqui do Hélio Araújo, né? Um abraço ao Hélio. Seu Nelson Pires, o homem do galpão da acústica. Buenas, Roberti, estou palanqueado no Esquina Democrática, diz ele. Um abraço, seu Nelson, que amanhã vai estar com o galpão da acústica. Everton Garcia Pires, na escuta, bom trabalho e abraço. Um abraço muito especial para o Everton, que vai ser premiado, né, nesse reconhecimento, né, que o Alex de Conexão Rural trazem aos destaques do campo. Né? E o Everton é um dos homenageados. Jorge Scheidauer, bom dia a todos, bom programa. Quero deixar um abraço para o Célio hoje pelo aniversário dele. Não falamos do aniversário do Célio, Kevin. Só fora do ar, né? Sim. A gente deu parabéns para ele e esqueceu de falar no ar sobre o aniversário dele. O assunto dele fluiu tanto que a gente esqueceu de dar os parabéns, mas antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. O Célio certamente vai continuar nos acompanhando. O pessoal quiser dar parabéns para ele na live, tem certeza que depois ele vai acompanhar também. Grande abraço ao Célio e parabéns pelo seu aniversário. Sério que tá na escuta. Doutora Kira Chinep Voloski Cruz também na escuta. Um abraço, Kira. Obrigado pela companhia. E ao longo do programa a gente vai estar registrando, e os amigos que queiram enviar aqui também alguma consideração, alguma pergunta para o Vitor Azambuja, que já está aqui conosco, poderão fazê-lo. Bom, a gente não tem ainda certeza, mas se ele é o mais novo, mas se não é um dos mais novos vereadores que já foi eleito em Camaquã, né? A certeza que a gente tem é que ele é o mais novo dessa legislatura, né? Isso não tem nenhuma dúvida. Aos 22 anos, aí Vitor Azambuja, então, eleito vereador em Camaquã, e a gente já começamos essa pesquisa, Alberto, para saber se é o mais novo ou não na história. Nós vamos ter que aí verificar, pesquisar bem aí nos arquivos da Câmara de Vereadores para tentar trazer essa informação para o nosso ouvinte. Nós temos lá a nossa prezada Andréa Becker, que é a guardiã da história da Câmara, né? Pode nos trazer essa informação. É verdade. Vitor Azambuja, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Esquina Democrática. Bom dia, Roberti, bom dia, Kevin, Valesca, bom dia a todos que nos acompanham pela rádio e pela internet, pela live transmitida no Facebook. É um prazer estar aqui com vocês conversando nesse primeiro Esquina Democrática posterior à eleição de domingo, né? Esse programa que recebeu, eu estava ouvindo antes de chegar aqui pelo rádio, o Kevin comentando que é um programa que a característica dele é receber os políticos, receber secretários, vereadores, prefeitos, deputados, enfim. A comunidade. A comunidade, especialmente. Todos têm voz, né? Que, embora não esteja muitas vezes aqui na bancada, mas está interagindo através das redes sociais, do WhatsApp, enfim. Então, quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa eleição, né, que ocorreu aí no domingo passado, e sobre o mandato nos próximos 4 anos, quais são as perspectivas e o planejamento que a gente tem montado. Bom, você, desde o início, nos mostrava que tinha muito confiança que poderia se reeleger. Aliás, poderia se eleger. Muitas pessoas, inclusive do PP, apostavam, outros achavam que não, achavam que tinha outros nomes que poderiam ser mais fortes, mas você acabou fazendo uma grande votação, é o mais votado do PP, acho que é o segundo mais votado. Só perdeu o Luciano, que é o secretário da Saúde, e a gente sabe que que saúde dá muito voto. Né? Como é que te surpreendeu? Você esperava essa votação? Achava que era mais, que era menos? Enfim, quero saber como é que você viu quando apareceu aqueles números todos para você de votos. Roberto, eu fui muito perguntado agora posteriormente à eleição, mas também durante a eleição, né? E o povo tem curiosidade de saber do candidato. Quantos votos tu acha que vai fazer? Gente, não tem como a gente saber. A eleição, a urna é uma caixinha de surpresa. Mas realmente eu tinha confiança, eu tinha esperança, né, na nossa eleição. Por quê?
Porque eu senti ao longo dos últimos anos, dos últimos tempos, que a política estava cansada daquela... A sociedade estava cansada daquela política tradicional, aquela política do assistencialismo, a política da troca de favores, aquela política que tu não consegue enxergar a verdade no olho do candidato. E eu disse, gente, a gente precisa mostrar para as pessoas o lado bom da política. A gente precisa mostrar para as pessoas que é possível sim fazer uma política diferente, acreditar em uma política diferente. E essa eleição se deve, Alberti, não ao meu trabalho, mas ao trabalho de um grupo de pessoas que acreditaram justamente nessa ideia. Familiares, amigos, parceiros, multiplicadores e camaquenses que acreditam, né, em compromissos, em valores, em princípios que eu levei adiante durante essa candidatura. Eu não tive nenhum cabo eleitoral pago, eu não usei nenhum centavo de dinheiro público. Eu não fiz essas práticas tradicionais de campanha, né, como o churrasco, como alguns fazem, aquelas formas antigas e velhas de buscar o voto. Não teve isso. Teve divulgação, teve mobilização, teve trabalho para divulgar os valores, as ideias e os compromissos que eu defendi durante a campanha. Bom, eu ia te perguntar a respeito de como você conquistou esses votos. Você já está me respondendo em partes, né? Porque muitos têm o seu reduto eleitoral, ou tem aquele local onde ele busca o voto através de ações. A maioria dos vereadores que são eleitos são assistencialistas, né? E que, não quero desmerecer ninguém, mas normalmente não são grandes vereadores. Fazem um montão de voto, mas depois, como legislador, não tem expressão muito grande, não, né? Mas as pessoas continuam reelegendo porque o cara conseguiu isso, conseguiu aquilo e tal. Mas de produtivo no papel legislativo, né? Muito pouco. E aí eu ia te perguntar isso, né? Tem gente, eu represento tal localidade, então eu tenho aqui um grande número de votos. Eu sou ligado ao movimento da agricultura, eu consigo aqui votos. Eu sou ligado ao assistencialismo, então as pessoas que eu ajudo votam em mim. E eu ia te perguntar de onde você tirou tanto voto, mas você já foi dizendo que acredito que seja porque as pessoas querem uma política nova. Exatamente, Alberti. Eu não tive assim, eu não foquei, né, em bairro X, não foquei em público Y. Eu foquei em levar adiante as minhas ideias, os meus valores pelas redes sociais, de forma muito forte, muito incisiva, né? Divulgando nas redes sociais meu posicionamento sobre acerca das questões importantes para o futuro da cidade, né? Divulgando os meus compromissos, meus valores, mas não tive, olha, vou focar em tal localidade. Não, eu realmente fiz voto em todos os cantos da cidade, né? Eu tive a grata satisfação de poder ser votado em todos os bairros do município, e eu acho que isso se deve justamente a isso que a gente está comentando. Há uma esperança nas pessoas de uma nova política e um cansaço. Cansaço com a velha política, cansaço com a falta de posicionamento, cansaço com a falta de lado, né? As pessoas cansaram, e eu entendia isso. 2 desafios, Roberto, muito grandes que eu tive durante a eleição foi, primeiro, a pandemia, né, que não nos permitiu ter um contato mais direto com o eleitor, adentrando sua casa, o seu comércio, enfim, a gente não pôde fazer isso da forma que sempre se fez. Mas o segundo motivo da dificuldade que se teve durante a campanha foi, repito, o cansaço das pessoas, a desilusão, a falta de esperança. As pessoas não acreditam mais na política, ou melhor, muitas delas não acreditam mais. Isso refletiu nas urnas, com quase 25% de abstenção. Quase 25% dos eleitores camaquenses não foram votar. Acredito que muito se deve a isso. A estarem cansados da forma tradicional, da forma antiga, da forma muitas vezes suja de fazer política. Então, essas pessoas que, os 1.307 votos que eu recebi nas urnas, e que me honram muito, porque aos 22 anos de idade, receber essa votação é uma enorme responsabilidade. Eu vejo que as pessoas colocaram uma enorme expectativa sobre mim. E eu preciso corresponder a essa expectativa e eu preciso honrar esses votos de confiança e essa responsabilidade que 1.307 camaquenses colocaram sobre a minha candidatura, sobre a minha pessoa, e podem ter certeza, eu vou fazer de tudo para honrar esses votos. Bom, Vitor, bom dia. Após passada as eleições, a gente vê uma série de conjecturas que começa a se formar. O pessoal questiona o vereador que vai ser da oposição, o vereador que vai ser da situação. O nosso placar, né, Alberti, ficou 8 oposição, 7 situação. Evidente que isso também aconteceu na última eleição. O prefeito Ivo Ferreira começou com um número
menor de apoiadores e o jogo foi virando ao longo da legislatura. A gente sabe que na política isso é natural, vão acontecendo negociações, então a gente fala muito, né, de conjunturas, do que vai acontecer ali a partir do dia 1º de janeiro. Então, Vitor, qual vai ser a tua posição nessa situação de política de oposição, de situação, de negociação, às vezes para cargos? Como tu vai se posicionar em relação a tudo isso que a gente sabe que faz parte, né, da política? Kevin, bom dia. É um prazer estar contigo aqui novamente. E eu não posso deixar de agradecer, de fazer um agradecimento especial e um reconhecimento ao meu partido. O partido ao qual eu sou filiado desde 2014, né? Partido em que eu fui presidente da juventude, em que militei em diversas campanhas eleitorais e que nessa eleição, representado a candidatura majoritária pelo Marcelinho, né, e também sob a liderança do Walter Barros, que é o nosso presidente, um líder que de forma muito honrada, de forma muita sabedoria soube conduzir essa campanha, e todos os candidatos que concorreram, os eleitos, né, e aqueles que não chegaram no objetivo, mas que foram candidatos pelo PP de forma muito honrada, né, que levaram adiante as suas ideias, os seus compromissos. Fica aqui meu agradecimento a essas pessoas pela participação, enfim, na campanha e pelos resultados obtidos. Sobre a conjuntura política que a gente vê, né, a gente colocando de um lado o partido do prefeito, né, e a coligação que com ele estava junto, né, que é o PMDB, e de outro lado os partidos que na majoritária não tiveram êxito nas urnas, a gente tem 7 a 8, né? Então a gente hoje, a oposição em Camaquã tem a maioria dentro do parlamento, né? Mas é muito importante registrar qual vai ser a minha posição, conforme tu perguntou, Kevin. Eu não serei, podem ter certeza, eu não serei uma oposição raivosa, eu não serei uma oposição do quanto pior melhor, eu não serei aquela oposição que bate até no que está certo. Não serei. O meu compromisso com o eleitor é de fazer uma política diferente. Uma política que entregue resultados para a sociedade. E para isso, a gente precisa apoiar o que está bom, a gente precisa concordar com o que está sendo feito da forma correta e precisa criticar o que a gente achar que está errado e propor a solução. Porque não adianta só criticar. A gente tem que dizer, olha, esse projeto eu acho que está errado por tais e tais motivos, eu acho que precisa ser alterado nesse ponto. Então deixa eu te perguntar, tu é um rapaz muito atento. Rapidinho assim, o que vai vir na cabeça? Tá? Uma dinâmica de grupo aqui vamos fazer. O que está bom em Camaquã? Berti, eu acho que tem muita coisa boa sopetão, assim, na cidade, mas que também é fruto da colaboração da comunidade, né? A gente sabe, né, as dificuldades de Camaquã, a gente sabe que a Mas gente... em rápidas pinceladas, o que está bom? Eu acho que o asfalto é desenvolvimento para a cidade. O que está ruim? Eu acho que tem muita coisa na cidade que precisa ser melhor. Não, o que está ruim? Eu acho que a limpeza urbana da cidade está ruim, né? Eu acho... Aqui, ó, brincadeira não. Claro, mas eu sou movido a essa pressão, movido à pressão. Aquela pergunta rápida, né, Alberto? Mas eu acho que... Liga fogo. Eu acho que tem muita carência na área de limpeza urbana, tem muita carência nos bairros, a gente tem pouca pavimentação, a gente precisa ampliar a pavimentação na cidade. Sim. Depois dessa pressãozinha, deixa eu amenizar para ti aqui um pouco. Primeiro, deve conhecer aqui, tá te mandando um abraço aqui, um bom dia na escuta, com muito orgulho, do Vitor Azambuja. Adriana Machado, conhece? É minha mãe, vou dar um abraço para ela. Assistindo com você, Cleusa Machado. Minha avó. Isso aí. Aqui, ó. Que mais tem aqui? Vamos ver, tem o pessoal participando por aqui. Marcelo Kroloff, mandando um bom dia. Prefeito de Cristal, né? Prefeito eleito de Cristal. Um abraço, né? Marcelo. Assumir agora em janeiro. Vamos ter combinado ele vir aí também, né? Vamos, sem dúvida. Ainda durante o dia da eleição a gente já conversou com ele. Sim. Walter Luiz de Barros, mandando um bom dia a todos. Gustavo Garcia, bom dia a todos. Dali Vitor Azambuja, diz o Gustavo Garcia. Fábio Boeira, diz que Bolsonaro mudou isso. Para mim, para ser vereador, deveria ter uma prova de qualificação, saber das leis do município e entender de gestão política. Interessante a observação do nosso ouvinte. Hildo Ribeiro, manda um bom dia. Participação aqui do Ricardo Vidal, só para informar que mais um profissional do entretenimento se suicidou, pois não aguentou a pressão de não poder trabalhar.
de ter dívidas, de não poder sustentar a sua família? Até quando iremos permanecer sem o direito ao trabalho? Até quando a hipocrisia do fique em casa? Mas não deixe de ir às festas, confraternizações, viagens e curtição, e não manter o discurso. Você já imaginou ficar sem poder trabalhar por mais de 8 meses? Fica aqui o meu protesto, diz o Ricardo Vidal. Ricardo Vidal, que foi candidato a vereador, né? Inclusive, ele é um parceiro da rádio. No passado, nos últimos 2 anos, na verdade, ele junto com a emissora promoveu uma campanha de Natal, uma solidária, né? E grande abraço para ele. É uma situação também que a gente pode conversar, né, Vitor, sobre essa situação do fique em casa, né, do não trabalhar. Eu sei que tu é um grande apoiador do desenvolvimento econômico, do empreendedorismo, então eu gostaria que tu falasse a tua posição em relação a essas restrições que são impostas, né, ao comércio devido à pandemia, e principalmente essa área dos eventos que está há muito tempo já afastada e, como o Vidal mencionou, trazendo consequências, né? Kevin, como vereador eleito, né, a gente precisa ter responsabilidade. Eu sempre disse, quando me perguntavam sobre essa questão do plano de distanciamento sob as bandeiras do mapa do estado, enfim, sobre essas questões que envolvem a prevenção e os protocolos da pandemia, sempre disse, olha, eu não sou especialista no assunto. É preciso compreender, né, que existe muita gente trabalhando em cima disso, com dados, enfim, fazendo estudos para desenvolver esse plano de ação. Então eu tenho que ter responsabilidade. Eu não sou expert, né, na questão da pandemia, mas eu sinto, né, e eu posso fazer um pedido especial aqui ao prefeito, ao governador, enfim, a todo mundo que está envolvido nessa questão do fechamento ou não do comércio. É um pedido especial, que não penalizem o comércio como se fosse o causador de todos os problemas. Não penalizem o comércio como se fosse ele o culpado pela proliferação do vírus na cidade ou no estado. O comércio já fechou no início da pandemia por longas semanas. Né? E é contraditório, porque assim, ó, o que a gente via durante a campanha? Parecia que o vírus tinha acabado. Pessoal por aí, né, fazendo movimentações, aglomerações. Aí tinha um partido que falava do outro, que um era mais feio que o outro, mas todos... Assim, é difícil tu não ver um partido que não tinha 4, 5 pessoas dentro de um carro e que não era da mesma família. E a gente via na rua. Então, ficava naquela conversa quem tinha mais aglomeração. E, na verdade, a gente via aglomeração em todos. Né? Então, um péssimo exemplo que veio da campanha. As pessoas não utilizaram isso também como desculpa para fazer aglomeração. Outro dia, a Anambaré estava bombando, parecia um carnaval. Uma outra cobrança aí aos prefeitos, a gente via os prefeitos proibindo, restringindo, e durante a campanha todo mundo deu uma afrouxada, né? A gente via cidades aí que estavam bem rígidas e que depois não estava mais. E aí agora passou a eleição, como era previsto pelo povo, nossos ouvintes diziam isso e se confirmou. Agora reapareceu o coronavírus com força. Antes parece que tinha dado uma pausa. Mas não tem poder sobrenatural dos políticos que durante a campanha eles vão conseguir pausar o vírus e depois libera. Então está mostrando aí uma grande contradição, mais um péssimo exemplo dos nossos políticos. E tem muito comércio na cidade, né, Alberto, que em um dia não entra 20 pessoas. Existe isso, 20, 30 pessoas em um dia. Em outros momentos, né, assim, a gente vê filas e filas, né, em alguns estabelecimentos. Então tem que ter, né, esse bom senso, né, de saber que o comércio não é o responsável pela proliferação do vírus. Até porque o comércio, ele se prepara, ele se cuida. Exatamente. Com todos os cuidados. E é fiscalizado, inclusive, né? E muito fiscalizado, né? E às vezes de forma, não vou dizer exagerada, mas às vezes de forma autoritária. E a gente viu isso durante a pandemia, o início da pandemia, não só em Camaquã, mas em outros lugares do estado, né? Fiscais chegando e não conversando com o comerciante ou com o empresário, com o empreendedor, mas mandando fechar, né? Sendo depois, de forma agressiva, né? Entrando às vezes 8 fiscais no estabelecimento. E quem é que multou aí não estou dizendo Camaquã, no geral, quem é que multou aí os políticos que se excederam na campanha com aglomerações? Tá? E não é um nem o outro, assim, eu andava por aí, a gente sabe, tá? O pessoal falava o quanto era mais feio, mas fazia galeta também.
Sabe, Alberto, que eu fiz um bandeiraço na esquina do nosso comitê e, além das recomendações nos grupos, enfim, na rede social, a gente fez fitas X, assim, no chão, né, para ter o distanciamento correto. E aí eu tentei, ao longo da campanha, tomar o máximo de cuidado possível. Na carreata que a gente fez, inclusive coloquei na rede social, na hora de divulgação, gente, evitem mais de 3 pessoas por carro e não dê carona para ninguém. Tentem, né, cada um ir no seu carro, enfim, com a sua família. Não vamos aglomerar, porque a gente tem que dar exemplo. Né? Aqui, teve uma vez que o pessoal até me mandou aqui, a gente não falou porque era política. Era época política. O pessoal flagrou um grupo que estava fazendo campanha política, que chegou num armazém, comprou água mineral e ficava tomando na mesma garrafa, no bico. E aí, tchê? O que tu tem a dizer, né? Não tem, né? Falta muita orientação também, né? De quem estava responsável por esses grupos aí, né? E aí depois vão penalizar o comércio. Né? Verdade. O comércio não pode pagar a conta, né? Acho que essa... Até porque o comércio geralmente é o que paga a conta. É verdade. Né? Vamos ao intervalo, Kevin? Voltamos depois com o nosso prezado Vitor Zambuja. Vamos lá. E você que está ouvindo, quer mandar pergunta para o Vitor? Fique à vontade. Vamos lá. Interajam conosco, né? Aí. E a minha missão é essa. Responder as perguntas e atender a comunidade. Já voltamos. Acústica e a hora certa. 11h33. A Tecmac Mahindra chegou a Camaquã. Um novo conceito em concessionária para levar até você toda a qualidade, tecnologia e robustez dos tratores Mahindra para a região. Com respaldo técnico e garantia em peças e serviços de fábrica, a Tecmac vai levar as melhores condições e ofertas em tratores e implementos até você. Visite a nova concessionária Tecmac Mahindra em Camaquã, Avenida José Loureiro da Silva 227. Olá, amigos ouvintes, eu sou Michel Pires e venho divulgar a Chafariz, lugar de cliente feliz. O final do ano está aí. Isso nos remete às festividades, reuniões de família e aquele tão sonhado veraneio. E ainda dá tempo de fazer aquela reforma, modernizar a sua casa e fazer aquela tão sonhada troca do piso. Você encontra tudo isso na Chafariz. Para que dificultar se você pode facilitar? Dispomos de uma entrega rápida e facilitada para toda a região, inclusive semanalmente em Arambaré. Chafariz, lugar de cliente feliz. Telefone WhatsApp 3671-7777. Fazer compras para muitos é motivo de estresse. A falta de estacionamento, lojas acanhadas, pouca variedade e mau atendimento são coisas que chateiam a qualquer um. Aqui na Fubra você encontra estacionamento privativo, loja ampla, climatizada, uma das maiores variedades de produtos da região, preços e condições facilitadas e aquele atendimento de casa que você já conhece e confia há muitos anos. Não perca tempo andando por aí. Venha para a Fubra, pois aqui você compra melhor. Já imaginou comprar seus óculos novos e começar 2021 com dinheiro no bolso? Nas Óticas Carol, nas compras a partir de R$500, você concorre a prêmios de 20 mil por semana, investidos em uma conta BTG Pactual Digital. Consulte o regulamento nas lojas da rede ou no site compreconcorracarol.com.br. Promoção autorizada pelo Secap. Corre pra Carol, mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Promoção da sorte comprar no Roxo. Faça suas compras e concorra a uma Pi 0 km. Com a Ozernet, o amarelo toma conta da região sul. Aproveite a Yellow Friday e garanta 240 mega por R$ 99,90. É isso mesmo, 240 mega por apenas R$ 99,90. Sem surpresa na sua fatura. Você escolhe o plano que combina com você. Recebe muita velocidade em conexão e paga muito menos. Não perca tempo e aproveite a Yellow Friday da Ozir. É apenas neste mês de novembro. Tem a internet mais veloz da região na sua casa. Conheça mais planos ligando 0800 494 2030 ou chame o seu Ozir em nossas redes sociais. Na confecção de seus óculos, a Joalheria e Ótica Londres é top of mind de credibilidade e perfeição. Joalheria e Ótica Londres, armações de classe nacional e internacional com performance avançada que combinam com a sua personalidade. Lentes orgânicas, bifocais e multifocais, antirreflexos, anti-arranhões, com tratamento de borda e finas joias e relógios. Joalheria e Ótica Londres, técnica, qualidade e perfeição a serviço da boa visão. Edifício Centro Comercial, Loja 7 em Camaquã.
Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Suso Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Atenção! Super sorteio de fim de ano Master Eletrônicos. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um celular Xiaomi Redmi Note 8. Não vai ficar de fora, né? Venha até a Master Eletrônicos e concorra a um celular Xiaomi Redmi Note 8. Master Eletrônicos, Júlio de Castilhos, em frente ao Colégio 7 de Setembro. Siga e curta Master Eletrônicos nas redes sociais. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017. Estamos de volta com o programa Esquina Democrática. Oferecimento: Carminha Nunes, despachante previdenciário. De volta com Esquina Democrática, faltando 21 para o meio-dia. Olha, são muitas as participações que chegam, Kevin. Vamos tentar registrar aqui com o Vitor. Vou até fazer sintetizado aí para tentar registrar o maior número possível. Primeiro diz aqui, ó, a Rosângela Machado. Bom dia a todos, bom dia especial para o vereador Vitor Zambuja, que eu coloco aqui como vereador dela. Elisandro Sperbi. Os posicionamentos do Vitor Zambuja representa muito do que eu sempre defendi na política. Muitas vezes tive a oportunidade de conversar com ele. E ele é uma pessoa de muita qualidade e boas intenções. Tenho muita fé nele. Obrigado pela lembrança aí. O Wilson Meirelles está desejando bom dia a todos. Nosso presidente Walter, diz ele aqui, presidente do partido dele, é o colega progressista Vitor e aos ouvintes do Esquina Democrática. Um abraço ao Wilson aí, abraço. E ao Ronaldo, meus colegas de bancada, e ao nosso presidente Walter Barros. Mauro Vasques, um abraço, Mauro Vasques. Educação e leis mais rígidas para punir ações racistas. Muito bem, Mauro. Maria Inês de Souza, bom dia, amigos da Acústica. Um lindo dia de sol. Neides Costa, o Jacaré, bom dia, Alberto. Um grande abraço para o Vitor e desejo todo sucesso a ele nesse mandato. Obrigado, Jacaré. Um baita parceiro aí. Jacaré que é um progressista histórico, isso aí, né? Progressista raiz e muito fiel. Ederson Dias, o Ederson Padeiro, um grande abraço ao Vitor. Quero agradecer aqueles 445 votos que obtive nestas eleições. Agradeço a todos que votaram e a todos que me apoiaram, diz aqui o Ederson Dias. Um abração, excelente votação do Ederson aí, né? Um cara de muito futuro na nossa política da nossa cidade, pode ter certeza. Carminha Nunes, bom dia, ótimo final de semana. Um abraço, Carminha, obrigado pela companhia. Ronaldo Soares Huguinho, Ronaldinho, um abraço ao Vitor. Obrigado, Ronaldo. Um abraço. O Pedro Ibanez Machado, entrevista bacana com o nosso mais novo vereador Vitor. Ele representa a esperança, um novo olhar político, diz o Pedrinho da Lupe. Essa é a nossa missão, né? Eu quero agradecer ao Pedro, é um amigo aí, meu primo também, né? Ah, é? Então é um parceirão aí, foi um parceiro ao longo dessa caminhada. O Pedrinho que lá no evento lá dos 20 anos da Sérvia Uniaselv, recebeu uma medalha como o acadêmico destaque do ano. Um abraço pro Pedrinho. Ó, legal, hein? Parabéns.
O doutor Maurício de Souza Neto, bom dia, um abraço. Pessoal da Estofaria Lucas, Josi Cunha dos Santos. Olha aqui, tchê. Bruno Aires Erdmann, grande gaiteiro. Esse aí é um dos melhores do Rio Grande. Diz ele, só gente boa aí. Isso aí, um abração. Tá nos dando o prazer da companhia, o Bruno, grande Bruno, que tá mandando muita gaita lá junto com César Oliveira e Rogério Melo. Isso aí, baita gaiteiro e um baita amigo também. Olha aqui, ó, o Nenê Bacaus, bom dia a todos. Que o Vitor tenha sucesso e seja um vereador do povo. Que projetos bons tem que ser aprovado mesmo sendo oposição, diz o Nenê Bacaus. Daniel Freitas, grande Vitor, cara inteligente, correto e com grande presente futuro. Olha que termo legal, presente futuro, hein? Adriana Machado já tinha registrado, que é a mãe do nosso prezado Vitor. Eliette Oliveira, bom dia a todos os amigos que estão na escuta, com acústica, um abraço, excelente final de semana. Lara de Freitas Gonçalves, Vitor, parabéns por mostrar que é possível fazer uma política diferente. Essa é a minha namorada, Alberto, Lara de Freire Gonçalves, isso aí. Muito bem. Isso aí. Fredolina Meirelles Neto, a tia Lina, bom dia, Alberto, e dinâmica equipe do programa. Como sempre, muito bom, trazendo esclarecimentos sobre assuntos variados. Parabéns, ótimo final de semana para todos. E, Alberto, o Vitor tá fazendo jus a um histórico do programa que ele é sempre bem familiar, né? Lembrando que a minha família e a tua sempre assiste também, né, Alberto? Pois é, tia, só para ver aqui, só os Martins aí, os Oswald garante uma baita audiência, não, né? Só uma grande audiência. E agora um programa bem familiar. Aí, né, tia? Nada melhor como reconhecimento da família, os Machados, né? as Zambujas. Nada melhor como tu ser da cidade, né, tia? Isso aí. Tu já larga na frente, né? Aqui, ó, Rose do Santos de Brito, bom dia. Será que essa mulher vai ser punida? Porque ali estava nas mãos dela os caras parar com a barbárie, referindo-se aqui. A fiscal do supermercado, né, que a gente falava no início, né, que ela foi muito conivente com todo esse fato, né? Não só ela, mas muita gente foi conivente. Eu acho que é um absurdo quando tem duas pessoas batendo e 20 filmando, né? É absurdo, né? Pessoas que se limitam a filmar em vez de tomar uma ação. E outras pessoas do mercado que apoiam a ação, né? Então, enfim, é uma barbárie, né? Espero que seja muito bem investigado toda essa situação, né? Ana Jacobsen, essa prezada Ana pergunta o seguinte: bom dia, gostaria que alguém me dissesse se uma pessoa que não sabe ler e escrever pode tirar título de eleitor. Pode. Eu não sei, Alberto, sinceramente, eu acho que tem que ler e escrever para tirar título. Não sei se não me recordo agora nesse momento aí, né? Olha, acho que, tem que o Kevin apurar pra gente. até porque na urna eletrônica tem a imagem também da pessoa, né? Exatamente. Dorival Silveira, Vitor, grande abraço, parabéns. Doriva, conta comigo, teu parceiro, tu vai... acho que foi o corretor ortográfico, ele botou onerar, deve ser honrar tudo. Isso aí, pode ter certeza que eu vou honrar. Onerar eu não vou de forma alguma, Dorival. Acho que foi o corretor ortográfico. Pode ter certeza, vou honrar a confiança. Um baita abraço. Também nos honra com a sua presença aqui a dona Iolanda Claro Conter, assistindo o programa. Luiz Rodrigues da Silva, bom dia, sempre na escuta. Parabéns ao vereador pela vitória. Com certeza o comércio não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa são as pessoas que querem fazer festa. Renata Camargo, Camaquã ganhou muito com o vereador Vitor sendo eleito. Muito obrigado. Nicolas Pizzuti, acompanhando o camarada de juventude, praticamente entramos nesse mundo na mesma época, diz ele. Os analfabetos, eles podem votar, mas o voto não é obrigatório, é facultativo. Se eles não quiserem votar, eles não precisam. Assim como os menores de 18 anos e os maiores de 70 anos, né? Os analfabetos, eles têm voto facultativo. Então, pode tirar o voto, o título de eleitor, mas não necessariamente você é obrigado a votar. Eu acho que só não pode concorrer, né? Eu acho que para concorrer aí sim tem que ler e escrever, né? Eu acho que teria que ver, porque aí tu limita porque tem o direito político de votar. Será que não? Eu acho que mas realmente parece que tem isso, tem que saber pelo menos ler e escrever, não é exigido escolaridade. Até quando a gente registra a candidatura, Alberto, a gente precisa comprovar, né? Que a gente sabe ler e escrever. Até às vezes serve a CNH, né? Porque tu tem CNH porque tu sabe ler e escrever. Aqui, ó, Clayton
O Clayton Duarte, ligado aí, diz parabéns ao Vitor pela expressiva votação. Grande abraço a todos e ótimo fim de semana. Muito obrigado, o Clayton também foi um jovem vereador, né? E é um parceiro, um amigo aí, por quem eu tenho muita admiração e respeito. Luiz Alberto, sempre escuto o programa e escuto desde que estreou. E lembro de um empate do Vitor com o vereador Paulinho Bicicletas. E o vereador disse que você não ia roubar o lugar dele, não ia ficar com o lugar dele. Mas você acabou ficando. E aí? Roberto, foi uma polêmica que ocorreu na cidade, né? Porque naquele momento o vereador Paulinho Bicicleta estava defendendo a construção de uma nova Câmara de Vereadores e eu me posicionei contra. Por diversos motivos, mas especialmente para acreditar que não é o momento para se fazer gasto dessa forma assim, né? Tem tanta necessidade na cidade. Mas existe um projeto aí, né? Da construção da nova... Na verdade, o fundo né? Ele foi oferecido para o combate ao coronavírus, né? E depois teve toda Mas infelizmente situação. foi oferecido, mas ficou uma birra política, né? Mais uma vez. Além da tentativa de construção da Câmara, depois se disse que ia enviar o fundo para o hospital e ficou uma birra, porque um ou outro queriam tirar vantagem política sobre isso. E eu, pelo que eu já sei, não foi nem 15% do valor para o hospital do que era prometido. Então acredito que o dinheiro ainda está lá no fundo e pode ter certeza que eu, como vereador dentro da Câmara de Vereadores, vou atuar fortemente para que não se faça gasto desnecessário, para que não se faça gasto que não beneficie de fato a população. E esse seria um desse motivo aí. E você vai ser a favor ou contra a construção de um novo prédio para a Câmara? Contra. Sou contra, totalmente contra a construção. Eu acho que a gente tem um prédio histórico, né? Um prédio que, claro, precisa de alguma reforma, né? de alguns detalhes aí para se reformar, mas eu acho que o prédio tem que ser aquele ali. A gente consegue comportar. Caso precise de uma sessão maior, com mais gente, tem no regimento um dispositivo que permite que seja feita a sessão em outro local, no Cine Teatro Coliseu, no ginásio de esportes, enfim. Então acho que a questão de construir um prédio era mesmo para alguns vereadores aí querer trabalhar na luxúria aí, né, com algumas condições que muitas vezes o povo trabalha sem ter essas condições. Sobre essa questão do Paulinho Bicicleta, em que ele disse que eu não ia me eleger, eu quero aqui agora responder publicamente, né? As urnas falaram, né? As urnas deixaram o recado de que política se espera. Não se quer mais a política da birra, a política do quanto pior melhor, a política que só bate e não contribui nada para a cidade. Esse é o recado que eu quero dizer para esse senhor ou para qualquer outro político que não respeite o que o povo, o que o elegeu, né? Não respeite o que o povo quer. Infelizmente, a gente viu ao longo de 4 anos muita birra, muita briga sem necessidade e que nada contribuiu para o desenvolvimento de Camaquã. Eu, felizmente, fui eleito justamente por esse motivo. Nós cansamos da velha política, cansamos do assistencialismo e as urnas, repito, deixaram um recado pro Paulinho, que nessa mesa disse que eu não ia tomar o lugar dele. E infelizmente, Paulinho, ou melhor, felizmente, é preciso entender, o lugar, a cadeira, não é sua, é do povo. E o povo, felizmente, com 1.307 votos, me colocou naquela cadeira lá. Tá aí a resposta do Vitor aqui para o ouvinte Luiz Alberto. Bom, muito bem, a gente seguindo em frente aí na nossa entrevista, ainda fica, o Vitor falou sobre a sua relação com o executivo, de apoiar o que for bom, né, de criticar o que tiver errado. O Roberto até fez algumas considerações sobre o que ele achava positivo ou negativo, né, o pinga-fogo. Na verdade foi um pinga-fogo aqui até para ver como é que saía, né? E agora... Não querendo ser chato, mas a proposta era dessa dinâmica, né? E foi muito bom. E agora o Vitor pode falar de forma mais detalhada, né, sobre essa relação que ele pretende estabelecer com o prefeito Ivo Ferreira. Você já chegou a conversar pessoalmente com o prefeito, já teve reunido com ele? Como que pretende ser essa relação entre o vereador Vitor Azambuja e o executivo hoje comandado pelo prefeito Ivo Ferreira? Kevin, eu sempre disse que entendo a política como a arte de dialogar, a arte de construir, a arte de somar, e a política é a forma que a gente consegue de agregar as boas ideias, os bons projetos, agregar os valores e princípios dos bem-intencionados para construir uma sociedade diferente. Eu ainda não conversei com o prefeito, né? Ainda não tivemos essa oportunidade de ele como prefeito reeleito e eu e os outros vereadores da minha bancada como vereadores eleitos no domingo, de conversar.
Mas eu tenho muita tranquilidade para dizer que sim, serei oposição, mas uma oposição, repito, responsável, uma oposição ética, uma oposição justa e uma oposição coerente. É isso que a sociedade espera. É isso que a sociedade que elegeu a nova Câmara de Vereadores espera dos seus vereadores. Meu material, que eu entreguei para a comunidade, dizia aqui: guarde este material e me cobre depois, porque político não pode ter medo de cobrança. E aqui dentro, que contava um pouco da minha trajetória e os meus compromissos, falava aqui no item no meio: fiscalizar o executivo independente de quem esteja no poder. Podem ter certeza, os que me elegeram, os que votaram em mim, mas todos os camaquenses, pois eu represento toda uma comunidade hoje lá no parlamento, podem ter certeza que eu vou cumprir o meu papel. Eu vou fiscalizar, eu vou cobrar, eu vou representar a sociedade, eu vou formar opinião, porque político e vereador precisa ter lado, precisa ter posicionamento, obviamente sempre com respeito, mas precisa ter posição, né? A gente não pode andar para onde a maré leva. A gente não pode ser movido à pressão. O político tem posicionamento. Muitas vezes a maioria vai discordar do meu posicionamento, mas eu vou levar adiante porque é a minha convicção. Claro que se tiver algum argumento para me convencer, eu vou ser convencido. Eu não tenho problema e nem orgulho em ser convencido, né? Muitas vezes a pessoa tem um posicionamento e tem vergonha, né? Depois dizer, é verdade, esse outro ponto é da forma mais correta, eu vou concordar com isso. Felizmente comigo não há isso, né? Vai ter diálogo, sim. A prefeitura e o legislativo precisam compreender que os dois foram eleitos pelo mesmo povo, pelos mesmos eleitores, e os dois, o legislativo e o executivo, precisam construir junto o futuro da cidade, né? Então a minha relação com o governo vai ser essa: respeitosa, consciente e coerente. O que for bom para a cidade, contem comigo. Os projetos que beneficiarem a comunidade, estarei do lado do executivo. O que não for ruim, o que for ruim, eu vou criticar. Se tiver algum ato de ilegalidade, alguma falcatrua, alguma sacanagem, não esperem de mim conivência, não esperem de mim inércia. Eu não vou ceder à velha política, mas estarei ao lado dos bons projetos, das boas ideias para o futuro da cidade. Olha aqui a colocação do Marcelo Costa. Ele diz o seguinte: bom dia a todos, ótimo programa, parabéns ao Vitor pela vitória, nota-se que é inteligente e muito sensato nas suas falas. A política precisa de jovens e de pessoas que se posicionem a favor do certo e não simplesmente por defender seu partido ou coligação por ser oposição. Parabéns, pintou o futuro prefeito de Camaquã para daqui mais um tempo, diz o Marcelo Costa. Eu agradeço aí as palavras do Marcelo, né? Fico muito feliz e muito honrado em que ele enxergue em mim, né? Tenha uma expectativa de uma esperança na política. Você tem essa vontade de um dia ser prefeito? Roberto, eu sempre tenho dito depois do domingo, né, que algumas pessoas brincaram, tem que ser o próximo prefeito. Eu disse, olha, eu vou chegar onde Camaquã me permitir chegar. Eu serei o que o povo dessa terra escolher que eu seja. Para isso, eu vou trabalhar muito. Vou cumprir os meus compromissos assumidos com o eleitor, vou honrar os votos confiados a mim e vou trabalhar para seguir adiante. Seja como vereador, seja como prefeito, seja como deputado um dia, somente a população vai dizer. Mas podem ter certeza, tudo que eu assumi como eleitor, todos os compromissos que eu firmei contigo, eleitor, eu vou honrar. Podem ter certeza disso. Bom, Vitor, no final do ano passado, em um dos últimos atos no ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que permitia a abertura dos supermercados aos domingos. Essa lei era uma antiga reivindicação do setor, que inclusive depois, mais adiante, possibilitou ou incentivou a vinda de um novo estabelecimento para Camaquã nessa área de supermercados. Entre as suas propostas está a lei, né, de liberdade econômica, que é uma lei que incentiva e que permite uma maior flexibilização dos horários de comércio, entre muitas outras coisas, né, entre muitos outros incentivos, mas falando de forma mais prática também para o nosso ouvinte entender, ela flexibiliza horários, incentiva a vinda de novas empresas. Tu poderia falar um pouquinho melhor sobre essa proposta, sobre essa lei? Kevin, infelizmente na sociedade, ao longo do tempo, né, se construiu uma imagem de que o empreendedor é vilão. O empresário
é o vilão, né? E ele existe para fazer coisas ruins para a sociedade. Gente, de forma alguma. Uma sociedade só vai crescer quando compreender que o empreendedor que gera emprego, que gera renda, que produz alimentos, que produz, enfim, riquezas, somente dando liberdade para essas pessoas de empreenderem, que a gente vai crescer. E quando eu falo em liberdade econômica, para alguns pode soar como, tá defendendo o grande empresário. Não. Eu defendo a liberdade do grande empresário de tocar adiante seu negócio, mas também defendo a liberdade do seu João, do bairro Viegas, de abrir uma carrocinha de cachorro-quente, de abrir uma farmácia, né? De abrir, enfim, um comércio para sustentar a sua família e para fazer a roda girar. É isso que eu defendo. A liberdade de empreender, a liberdade de crescer na vida. Crescer na vida não é feio. Se desenvolver, crescer, ter lucro não é feio. Desde que honre com as suas obrigações, desde que pague os seus funcionários, desde que pague seus fornecedores, desde que cumpre com as obrigações com o governo. Empreender é a mola propulsora para o desenvolvimento de uma sociedade. A liberdade econômica, quando eu digo a lei de liberdade econômica, a gente teve, a nível federal, né, a MP 888, né, ou 881, agora o nome só não me vem na cabeça agora, que foi a lei de liberdade econômica que permitia a flexibilização para abertura de novos negócios, para redução, para não necessidade de alvará para aqueles negócios de baixo risco, né, para melhorar também o tempo, diminuir o tempo de abertura de novos negócios. Muitas vezes a gente vê uma burocracia muito grande, é burocracia, é taxa, enfim, parece que se tenta travar quem quer empreender, parece que não se incentiva o empreendedor, né? Então são algumas questões que a gente tem que trazer para a cidade. Por exemplo, a prefeitura não pode dar um prazo para o cidadão, né, para ele se adequar, mas ela não ter prazo. Ela precisa ter um prazo. A prefeitura tem que ter um prazo para aquele cara que vai lá para abrir uma empresa. Não pode ficar 2 anos parado, por exemplo. Tem que dizer, olha, é X tempo. Quando a prefeitura não tem analisado, o cara é concedido ao alvará. Vitor, né? A gente está com o espaço já chegando já quase ao final, mas deixa eu te perguntar. Você falou de uma parte da economia, que é o comércio. E a nossa agricultura? A gente vê... nós temos aqui uma agricultura diversificada, assim, e diferente dependendo da região. Por exemplo, tem aqui a parte da várzea, que é a soja e o arroz, e temos o milho e o fumo na parte da colônia. Muitas pessoas falam, tinha que diversificar mais. O problema é que o produtor não tem garantia para quem vender, né? Enfrenta muitas dificuldades, inclusive aqueles que querem produzir hortifruti, né? Tem uma burocracia grande também, entra a questão da burocracia. O que o Vitor pensa a respeito? Roberto, primeiro de tudo, o governo não pode atrapalhar quem quer empreender. Antes de tentar ajudar, ele não pode atrapalhar, né? A gente tem que dar pelo menos condições para o agricultor de trabalhar, de produzir, né, de plantar, enfim. E as condições se vai inicialmente pelas condições das estradas, por exemplo, né? A gente precisa cobrar... Para poder escoar, sabe? Exatamente, o escoamento da produção. A gente precisa permitir que o cara possa vir a Camaquã para comprar, né, algum implemento, enfim, alguma coisa para sua lavoura, né? E não tem que o carro furar o pneu ou quebrar uma ponte, o cara não tem como vir, né? E também pelo escoamento da produção. A gente não pode ver mais caminhão atolando na estrada. A gente não pode mais ver caminhão caindo, ponte caindo e derrubando caminhão, né? Então são questões que dependem sim do poder público e que muitas vezes falta um cuidado necessário. Eu sei que tem muita estrada, são mais de 3 mil quilômetros de estradas rurais em Camaquã, mas é preciso ter planejamento, né? É preciso ter um cuidado necessário, cuidado específico com as localidades que produzem o fumo, né, que produz o arroz, a soja, enfim. E a questão da diversificação de cultura, é preciso também incentivar e conscientizar as pessoas de que é possível sim a gente trazer para a nossa cidade novas culturas e cultivo. Eu vejo na fronteira é azeite, é uva, né? São outras formas de produção que a gente precisa incentivar aqui. Eu sei que o poder público não tem assim a 100%... É que não adianta só incentivar. Eu já vi tantas pessoas em Camaquã ao longo desse tempo, Vitor, incentivar para plantar isso, plantar aquilo. Os caras plantam e depois o autor do projeto desiste ou vê que aquilo não era viável.
Então tem que ser uma coisa mais pé no chão. Ah, vamos plantar tal coisa? Ah, mas antes disso tem que ter um estudo para ver se realmente o cara vai ter para quem vender. Começa, para isso, Roberto, a gente precisa, em primeiro lugar, colocar na Secretaria de Agricultura quem conhece da área. A gente não pode usar a Secretaria de Agricultura ou nenhuma outra secretaria como balcão de negócio para agradar partido A ou partido B que teve junto na eleição ou que pode estar junto na Câmara. Na Secretaria de Agricultura tem que ser um secretário que conheça do assunto. Né? Na Secretaria de Educação tem que ser um secretário que conheça do assunto. Enfim, a gente precisa valorizar essas pessoas, chamar para dentro da prefeitura e chamar para dentro da Câmara quem entende realmente da área, chamar o fumicultor, chamar o arrozeiro, né? Chamar o produtor rural para discutir com eles as soluções para esses problemas. O político está lá para representar as pessoas. E representar não é só falar o que pensa sobre o assunto, é ouvir, é dialogar, é construir. E eu tenho certeza que é muito maior a chance de sair uma solução junto com os produtores do que meia dúzia de vereador conversando, tentando resolver. Tem que trazer o produtor para dentro da política. Ó, já estamos na prorrogação, mas vamos fazer um ping-pong aqui para registrar os ouvintes. Almiro Jones, este vereador Vitor Azambuja me representa. Tudo que ele diz combina com o meu pensamento. Muito boa escolha, boa sorte para ele, Almiro Jones. Muito obrigado. Contem comigo. Tem mais amigos aqui participando. O Carlos da Uniaselv está te parabenizando. Também penso ser desnecessário o novo prédio para a Câmara de Vereadores. Inclusive, a Uniaselv já colocou por várias vezes nossos auditórios à disposição para atividades da Câmara. E continuamos à disposição, diz o Carlos. Isso aí, isso é importante, e eu ia mencionar, porque uma das justificativas que quem defende o novo prédio para a Câmara usa é que em grandes sessões, né, que foram realizadas, a capacidade de público é muito pequena. Mas, Vitor, tem aquela possibilidade, né, de fazer em outros locais, como essa lei que eu citei, que permitiu a abertura dos mercados aos domingos, ela foi feita uma audiência pública na Secretaria da Educação, por exemplo, né? Então isso também pode ser adequado, e aí a gente já tem um lugar que abriu as portas aí, inclusive também, que é um grande parceiro aqui da rádio, esteve conosco nos debates, que é a Uniaselv, né? Ótimo. Serginho Scherer, veterinário Serginho Scherer, nos dá o prazer da companhia. Todo sábado ele nos prestigia aqui, está sempre na escuta. E saúda a todos, né, os ouvintes, a todos que estão ouvindo. Grande abraço ao Serginho Scherer, que está sempre nos dando o prazer da companhia. Cléo Fernandes, na escuta, lá no Bonito. Um abraço ao Cléo Fernandes aí, obrigado pela companhia. Não sei se a Valesca tem também participações pelo nosso zap aí. São diversas participações aqui, Roberto, ao longo do programa, diversas delas parabenizando a vitória do Vitor, contando com ele aí para fazer diferença no município. Tem uma pergunta, segmento da educação, Vitor, tem algum projeto nessa área? Quem faz a pergunta é a Kátia. Mais uma vez, Kátia, mais uma vez eu repito, a gente precisa ter do nosso lado o vereador, os vereadores, o prefeito, os secretários, quem realmente conhece do assunto. Né? A gente não pode achar que de dentro da Câmara de Vereadores, né, somente discutindo com os vereadores, vai solucionar os problemas da educação do município. Não. A gente tem que trazer para dentro da Câmara as professoras, trazer as diretoras, e isso passa também por um processo não só deles virem até a Câmara, mas do vereador visitar as escolas, o vereador visitar as comunidades. Eu tenho um compromisso. Eu sou filho de uma professora, sou neto de 2 professoras e tenho um compromisso com a educação, de colocar sempre o ensino do aluno como prioridade maior. Pode ter certeza disso. Vice-prefeito eleito Abner Dilman. Bom dia, amigos do programa Esquina Democrática, e parabéns ao Vitor. Grande votação. Aquele abraço, diz o Abner Dilman. Obrigado. Contem comigo os projetos que forem beneficiar a nossa comunidade. Marilete Meirelles, parabéns, Vitor, sucesso. Renato Cabeleireiro, mais um vereador eleito, que também deve estar aqui, daqui a alguns programas, né, Kevin? Kevin vai estar convidando, isso mesmo. Né? A gente vai estar dando oportunidade aí para todos os vereadores eleitos conversarem conosco, né? Assim como o Vitor está aqui hoje, né? Outros vão ser convidados, né? Para a gente também estar conhecendo as propostas deles. E ele diz o seguinte aqui, o Renato Cabeleireiro: parabéns, Vitor, o que queremos sim é uma política diferente. Obrigado, Renato. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer ele, conversar pessoalmente, mas repito, estarei na Câmara de Vereadores para defender a cidade. Não defender interesse pessoal ou interesse ideológico. Estarei para defender Camaquã e a comunidade que nos elegeu. Silvia Ciara Machado, né?
Tua parente também? Isso aí, minha parente. Parabéns aos demais participantes Obrigado. pela brilhante e inteligente live política. Camaquã cresce. Tá parabenizando aqui, então, o nosso prezado Vitor. Mais perguntas aí? Então, pra gente encerrar então, Roberto, fazer mais uma. A Câmara de Vereadores no Progressistas tinha 3 vereadores, que era o vereador Marcelinho, que foi concorrer ao Executivo, né? Acabou ficando aí na 3ª colocação. E depois os vereadores Wilson Meirelles e Ronaldo Guinho, Ronaldinho da Renocar, os dois conseguiram a sua reeleição. E agora você se soma a eles dois e segue com 3 candidatos, então a bancada do Progressistas na Câmara de Vereadores. Você já esteve reunido com os vereadores? Eles estão, inclusive, participaram, estão nos assistindo. Você já esteve reunido com eles? De que maneira você acredita que seus 2 colegas progressistas vão colaborar, vão estar aí junto com os teus projetos na Câmara dos Vereadores? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. Claro, eu estive já reunido essa semana com o Wilson e com o Ronaldo, a quem aqui eu quero agradecer aí a parceria e parabenizar pela excelente votação que os dois fizeram, né? Eu disse para eles que eu sempre pensei que política é grupo, não se faz política sozinho, né? Lucas Bride também tá te mandando um abraço. Meu parceiro, meu grande amigo aí, foi um grande parceiro nessa nossa campanha aí. Ele feliz de ver 3 amigos juntos, cada um na sua alçada e desenvolvendo com maestria. Abraço forte, Vitor, Roberto e Kevin. Lucas Bride esteve aqui conosco, Roberto, num dos nossos programas mais animados. Tu lembra disso? É verdade. Ele tocou a gaita aí e fez uma grande festa aí, o Lucas Bride. Grande abraço para ele. Ele tem que voltar, inclusive, né? Porque foi um programa muito bom, um programa diferente a gente fez, né, Roberto? Com música aí também presente no nosso estúdio. E que o pessoal gostou bastante, né? É verdade. Fazer mais alguns assim, né? É verdade. Em algumas ocasiões, né? Bom, então são vários amigos aqui que estão... Não consigo trazer todos, mas depois o Vitor vai estar lendo, né? E respondendo também através da live da acústica. Tem um pedido aqui, o Carlos Alberto da Rosa. Bom dia, Alberto. Estou fazendo pedido de iluminação. Estamos com lâmpada queimada na rua Anildo Otto Ibner, número 80, há mais de 3 meses. E final de rua, e é perigoso, pois fica muito escuro. Foi feito protocolo, pedido para vereadores, e aí dizem que não colocam pois são oposição. Mas então atenção, responsável pelo setor de iluminação pública, é rua Anildo Otto Ibner, número 80. Diz que há 3 meses está com a lâmpada queimada. Vamos pedir pro pessoal dar uma força, né? É o problema é um dos problemas mais recorrentes. Responsável hoje, né? Alô, Ederaldo, é na rua Anildo Otto Ibner, número 80. O ouvinte pede aí para dar uma força lá, né? É um problema muito recorrente, Roberto. A gente recebe quase que diariamente esses problemas. É uma questão que a gente tem que cobrar também, essa questão aí, ver o tempo dos pedidos, né? Não pode ter pedido de 2 dias solucionado e às vezes 3 meses ainda pendente, né? Então acho que é mais uma questão aí que a Câmara de Vereadores tem que estar em cima e tem que construir junto com a Prefeitura. Meu amigo Valério nos honra aqui com a sua audiência aqui. Ele diz o seguinte, diz que o seu Lauri tá mandando um abração pro Vitor. Um abraço ao Valério e aos amigos Lauri e Cirlei, grandes parceiros e incentivadores aí. Um abraço a dona Cirlei. Faz tempo que eu não vejo a dona Cirlei. O seu Laurice de ouvir no mercado. Um abração. Isso aí. E a Valesca Mãos de Tesoura está nos cortando. Isso aí. Diz que tá chegando aqui. O Pedro Neves, lá, assessor do Wilson, está te mandando um abraço, parabenizando também. Rapidinho aqui, o Vinícius Araújo também está mandando parabéns. O engenheiro Rogério Iribarri nos dá o prazer da companhia, está na escuta, manda um abraço a todos. Também aqui, ó, mais um mandando aqui que está na escuta aqui. O nosso prezado Otávio lá do Cid Lodge está na escuta aqui, mandando um abraço a todos também. Um abraço, Otávio, obrigado pela companhia. Abração. Bom, não, eu vou fazer uma tabela aqui, Roberto, depois marcar, mas pelas minhas contas na cabeça, eu acho que todos os vereadores estão nos assistindo hoje. Grande abraço para eles, quase todos os vereadores eleitos aí estão conosco e a gente parabeniza eles pelo bom gosto. E vou te falar, e pelos meus cálculos aqui, numa tabela do Excel que foi desenvolvida, todos os vereadores e todos os seus eleitores estão no texto. E eu quero aproveitar a oportunidade, então, se a gente tem todos os vereadores eleitos aí acompanhando, né? E dizer para eles e para a comunidade que um dos compromissos que eu assumi na minha candidatura foi propor o fim das diárias dos vereadores. E eu irei,
no primeiro dia... Será que todos vão gostar disso? Não sei, mas eu irei propor, é um compromisso que eu assumi com o eleitor, e o eleitor me elegeu também por isso, então eu irei, no primeiro momento aí, propor à mesa diretora da Câmara o fim das diárias dos vereadores. A gente vai receber salários justamente para isso. Subsídio. Não, o vereador não recebe salário. Subsídio, exatamente. É a palavra correta. Obrigado pela correção. Até porque vereador não é uma profissão. Exatamente. E o subsídio é justamente para subsidiar os custos do mandato legislativo, né? Muito bem lembrado. Então é um compromisso e eu vou honrar esse compromisso, ao menos propor, né, na Câmara de Vereadores e o povo tentar para que isso seja quem é que vota contra. Exatamente. Isso aí, vamos levar adiante compromisso firmado com o eleitor. É isso que a cidade espera da gente. Só para encerrar aqui, Valesca, antes dele dar tchau, nossa prezada professora Yara Schmegel está na escuta aqui e ela lembrando que hoje, às 5h30 da tarde, tem carreata pelos 20 anos da Serve. E ela convida a todos para participarem, para comemorarem, claro, com todo cuidado dentro de seus carros, né? Então hoje, 17h30, carreata Serve 20 anos. Venha comemorar conosco. Convite da professora Yara. Obrigado, Vitor, pela sua presença aqui, sucesso na sua caminhada, que você tenha muito êxito, né? O que você trouxe aqui, que realmente seja o que você vai colocar em prática no seu mandato, é o que a gente torce. Obrigado, Alberti, Kevin, Valesca, todos os ouvintes da Acústica, e muito obrigado de coração aos 1.307 camaquenses que acreditaram em uma nova forma de fazer política e depositaram na urna a confiança, a expectativa e o que para mim é uma enorme responsabilidade, e vou honrar o voto de cada um de vocês. Contem comigo. Obrigado, Valesca, pela participação e pela compreensão. Passamos 13 minutos do tempo, né? Obrigado, Kevin. Obrigado, Bert, ao Vitor, por ter atendido o nosso convite, a Valesca, todos os nossos ouvintes que estiveram conosco, abrilhantando aí esse programa. Certamente uma grande audiência, muitos recados ali nas lives. E desejo a todos aí um excelente final de semana com muita responsabilidade novamente, Alberto, como eu tenho falado.